Em uma era cheia de androides policiais, uma das unidades cria consciência e começa a agir como humano. Porém, com sua bateria prestes a acabar, ele precisa enfrentar um exército de robôs e invadir a empresa que o criou para roubar um novo corpo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Chappie de 2015, então preparem-se, é hora do recap! A fim de acabar com a criminalidade em todo o território, a polícia sul-africana entrou em contato com uma multinacional chamada Tetraval para adquirir dezenas de robôs que assumiram os postos dos policiais, diminuindo consideravelmente a taxa de crimes e a corrupção. Durante mais uma operação, a unidade 22 acaba sendo atingida pelo carro de um fugitivo e sofre sérios danos, danificando sua antena. Após a substituição da peça, os técnicos religam o robô e o enviam para perseguir um furgão cinza, dirigido pelo Ninja e seus comparsas. Achando que despistou a polícia, o homem segue para fora da cidade, onde se encontra com Ripple, o distribuidor de substâncias ilícitas da região. Quando chega no lugar, Ninja sai do furgão tentando explicar que não teve culpa de nada, mas Ripple não parece disposto a ouvir e ordena que ele entregue as chaves do carro e a arma, indo direto pro porta-malas para verificar o estado da sua mercadoria. Ao ver que tudo foi destruído, Ripple cobra 20 milhões pelo prejuízo e atira em um dos comparsas de Ninja, acertando bem no coração. Nesse momento, dois helicópteros cheios de androides chegam no lugar e Ripple ordena que seus homens ativem os explosivos, levantando uma cortina de poeira que ele aproveita para se esconder. Ninja e seus homens aproveitam para entrar na van e tentar escapar, mas como entregou as chaves para um dos capangas, eles precisam encontrar o objeto antes de poderem sair dali. Nesse momento, os helicópteros pousam no lugar e os androides avançam no território inimigo, servindo como escudo para os policiais humanos que continuam ganhando o território, abatendo cada vez mais criminosos. No meio da confusão, Ninja vê o homem que pegou suas chaves e as pede de volta, porém o homem se recusa a ajudar e entra no carro, seguindo pelos trilhos para tentar fugir. Ao avistar o alvo escapando, um androide sniper atira no helicóptero e acerta o veículo em cheio com uma munição explosiva, fazendo o carro voar pelos ares e permitindo que Ninja corra até o corpo para recuperar. Do outro lado dos trilhos, Ripple percebe que a polícia está chegando e pega uma bazuca para recebê-los em grande estilo, disparando um foguete mega overpower assim que a porta se abre. Atingida em cheio pelo RPG, a unidade 22 sofre danos ainda mais graves e fica totalmente offline, obrigando os policiais humanos a recuarem enquanto esperam pelos reforços. Aproveitando a brecha, Ninja se reúne com o restante do grupo e foge com a van, deixando Ripple à própria sorte para fugir a pé. Mesmo com os danos na unidade 22, a operação é considerada um sucesso e o delegado solicita mais 100 unidades de escolta para a Tetraval, aumentando ainda mais o mérito de Dion, o criador dos androides. Vendo o sucesso do colega, um outro inventor chamado Vincent pede para que sua chefe Michelle aumente o orçamento para os touros, sua mais nova criação. Porém, a mulher recusa e solicita que seu funcionário reduza o custo do robô para que ele se torne atrativo para a polícia. Nesse momento, um dos técnicos liga para a mesa de Dion e pede que ele compareça ao setor de manutenção para analisar a unidade 22, chegando à conclusão de que os danos inutilizaram sua criação. Porém, o inventor diz pro técnico que ainda é possível extrair o processador e triturar o chassi, reaproveitando as ligas para fabricarem uma nova unidade. Do outro lado da cidade, Ninja chega no esconderijo e recebe uma ligação de Ripple que o ameaça por causa dos 20 milhões, dando prazo de uma semana para que ele junte o dinheiro. Sem fazer ideia de como arrumar a grana, Ninja conversa com seus comparsas e Yolande sugere que assaltem um carro forte, que costuma transportar algo na casa dos 500 milhões de cada vez, possibilitando que eles paguem Ripple e ainda fiquem com uma quantidade absurda de dinheiro para fazer o que bem entenderem. Apesar de achar uma boa ideia, Ninja diz que ainda terão que lidar com os androides, e Yolande dá a ideia de capturarem o criador dos robôs e fazer com que eles lhe diga como desligá-los. Sem saber que está na mira deles, Dion vai para casa e começa a trabalhar num programa de inteligência artificial que está desenvolvendo há quase 3 anos, passando a madrugada toda em claro, até enfim conseguir criar um arquivo de consciência. Mesmo estando bastante feliz, o inventor sabe que ainda precisa testar e decide ir até a Tetraval para ver se a unidade 22 ainda está inteira, suspendendo o processo de trituração do robô. Logo após, ele vai até o escritório de Michelle
dele e conta sobre seu novo feito, dizendo que a inteligência que criou poderia até mesmo compor músicas. Mas a mulher rejeita seu pedido para implantar a consciência na Unidade 22, alegando que um robô militar não precisa escrever poesias. Frustrado, Dion decide desobedecer às ordens de sua chefe e vai até a sala de manutenção para coletar os restos do robô de escolta, colocando a sucata de metal na van para levá-la até em casa. Porém, Ninja e seu capanga já estavam de tocaia e o capturam no cruzamento. Na sala de reuniões da Tetraval, Vincent apresenta touros para o departamento de polícia, alegando que sua criação consegue neutralizar alvos a longas distâncias, mas como lida apenas com crimes urbanos, o delegado diz que esse robô é um exagero e diz que está satisfeito com as unidades de escolta que Dion criou, deixando o inventor extremamente furioso. Já no esconderijo, Ninja acorda Dion e começa a perguntar como desligar os robôs. Porém, como o homem não colabora, Yankee decide procurar por algum tipo de controle na van da empresa, encontrando a carcaça da Unidade 22 lá dentro. Com essa mina de ouro nas mãos, Yolande sugere que eles obriguem Dion a reprogramar o androide, fazendo com que o robô comece a obedecer suas ordens e os ajudem no assalto. Vendo essa como a oportunidade perfeita para testar seu projeto, Dion fala que a unidade de escolta no veículo é um protótipo e que tem consciência própria, mas será como um recém-nascido, precisando que eles lhe ensinem literalmente tudo. Animado, Ninja aceita e permite que Dion remonte o androide e implante a consciência no robô, ligando logo em seguida. Com sua nova inteligência, a unidade não consegue entender nada do que eles dizem e fica escondido atrás de uma viga até Ninja se afastar. Agora que o robô acalmou, Yolande o batiza como Chappie e se apresenta como sua mamãe, prometendo cuidar dele como se fosse seu filho. Animado com sua criação, Dion vai até a van e pega uma daquelas galinhas de brinquedo para presentear sua criação, apresentando diversas coisas do dia a dia pro robô. Nesse momento, o Ninja retorna e ao ver que o trabalho está feito, expulsa o inventor na base da shotgun. Porém, Yolande o defende e diz que Dion precisará voltar nos próximos dias para treinar Chappie. Nas instalações da Tetraval, Vincent decide pegar a chave de acesso que permite que novos softwares sejam instalados nos androides. Porém, como Dion pegou o objeto mais cedo, o pendrive não está mais no lugar. Curioso, Vincent vai até o computador e começa a checar as unidades de escolta, descobrindo que a chave está inserida na unidade 22. Dion precisou conectar o objeto em Chappie para instalar sua consciência, porém como Ninja o expulsou antes que ele conseguisse recuperar o pendrive, agora a única forma de acessar os androides está dentro da unidade 22. Na Tetraval, Dion está pesquisando sobre como ensinar as primeiras palavras para um bebê, quando Vincent aparece para pedir a chave de acesso. Mas o engenheiro nega, dizendo que isso é proibido pelas políticas da empresa. Furioso, Vincent empurra Dion contra a mesa e aponta uma arma para sua cabeça, pedindo a chave mais uma vez. Porém, como o inventor continua dizendo que não pode, o criador de touros aperta o gatilho, revelando que era apenas uma brincadeira e que sua pistola estava descarregada. Após a pegadinha super saudável, Vincent volta para sua mesa e fica observando Dion o dia inteiro, seguindo-o até o esconderijo de Ninja depois do expediente. Já no depósito, o engenheiro ensina Chappie coisas como ler e pintar, sem imaginar que Vincent está observando de longe, localizando a unidade 22, onde a chave de segurança está. Enquanto o robô ainda está pintando, Ninja chega e começa a bater em Dion, alegando que seu robô deveria ser um gangster. Porém, Yolande consegue acalmar o rapaz mais uma vez e permite que o inventor saia com vida. Após toda a confusão, um dos contatos da gangue liga pro Yankee e revela o dia e o horário do próximo carro forte. Mas sentindo que o androide ainda não está pronto, Ninja decide mostrar como o mundo real é podre. Para isso, o gangster leva Chappie até um grupo de sem-teto e o larga no meio das pessoas que tentam fugir, achando se tratar de um policial. Porém, logo percebem que esse robô é pacífico e começam a jogar pedras em cima dele, além de explodirem um molotov nas costas do androide por pura maldade. Bastante danificado, Chappie começa a andar procurando pelo caminho do esconderijo, mas Vincent contrata um grupo de mercenários que o capturam bem na hora em que ele começa a fazer amizade com um doguinho. Utilizando uma arma super roubada, Vincent consegue desligar o robô de longe e o leva para o seu caminhão, onde começa a desmontá-lo. No meio do processo, Chappie acorda e começa a implorar para que não seja machucado. Porém, o engenheiro fracassado decide ser um demente e pega a esmerilhadeira para arrancar um dos braços do androide
androide, apenas pelo prazer de danificá-lo ainda mais. Após deixar o robô sem um pedaço, Vincent pega a chave de fenda e remove a tampa em sua cabeça, expondo tanto o processador quanto a chave de acesso. Com o pendrive em mãos, Vincent decide que irá se livrar de Chap e pega o esmeril mais uma vez. Porém o androide consegue se soltar dos mercenários e pula do caminhão ainda em movimento, correndo em direção ao esconderijo enquanto é atingido pelas costas. Graças à sua blindagem reforçada, o androide não sofre nenhum dano dos projéteis, mas com um braço a menos e o sistema superaquecido pelo Molotov, Chap corre de volta para sua mãe, deixando Yolande extremamente irritada com o ninja por deixar tudo isso acontecer com ele. Para tentar consertá-lo, a mulher pede para que Yankee pegue algumas peças que eles roubaram e solde um braço novo no lugar, permitindo que Chap tenha seu membro de volta. Após consertar seu filho, Yolande decide contar algumas historinhas e explica para ele sobre o conceito de alma, dizendo que quando morremos, nosso espírito vai para outro lugar, permitindo que continuemos vivos, o que deixa o robô fascinado com a possibilidade de transferir sua consciência. Na manhã seguinte, Chap encontra uma boneca parecida com Yolande e começa a cortar o cabelo dela quando o ninja aparece para se desculpar, dizendo que irá transformá-lo no robô mais malandro da África do Sul e lhe dando lições de como ser tão descolado quanto o suco de fruta de Todo Mundo Odeia o Chris. Apesar de aprender bem, o androide diz que não pode atirar nas pessoas e se recusa a cometer crimes, incluindo ajudar no assalto, o que deixa Ninja extremamente frustrado. Percebendo que a situação vai sair do controle, Yankee acalma o comparsa e decide assumir as aulas para enganar o robô, dizendo que sempre pode utilizar uma faca para ajudar as pessoas cansadas a dormir. Sem saber que está sendo enganado, Chap continua sua aula de criminalidade e passa por uma personalização que o deixa ainda mais parecido com um gangster. Achando que ele está pronto, Ninja leva o androide para passear e o engana para fazê-lo roubar alguns carros, achando que está recuperando veículos roubados. Porém, como aprendeu a agir como um gangster lunático, Chap pega uma chave de grifo e começa a bater no automóvel, além de arremessar o humano com tudo pro outro lado da rua. Furioso, Ninja chama Chap de volta e diz que ele não deve destruir os carros para que possam vender depois, ensinando o robô a utilizar armas para intimidar as pessoas e pegar os veículos. Achando que está ajudando seu pai a recuperar automóveis roubados, Chap pega dezenas de carros de pessoas inocentes, obrigando o Ninja a fazer diversas viagens até levar todos eles pro desmanche. Assim que chega no esconderijo do rei, o criminoso deixa Chap no andar de baixo, onde rinhas de pitbull acontecem quase que diariamente. Porém, ao verem um robô da polícia entre eles, as pessoas começam a fugir desesperadas, deixando o androide sozinho com os animais enquanto o Ninja sobe pro último andar para buscar o equipamento do assalto. Ao ver quantos carros eles conseguiram pegar, Rei liga pros seus seguranças que trazem uma maleta com dinheiro, mas como precisa de equipamentos pro assalto, Ninja decide trocar a grana por explosivos e diversos tipos de armas diferentes. No andar de baixo, Chap encontra um doguinho já sem vida e Ninja aparece para explicar que pessoas precisam lutar para sobreviver. Porém, como seu corpo é de uma liga titânio super reforçada, o robô diz que não tem com o que se preocupar. Para convencê-lo a ajudar no assalto, Ninja conta sobre o acidente com a bazuca e revela que sua bateria se fundiu com a lataria, tornando impossível que recarreguem suas energias ou substituam por uma nova. Sendo assim, quando acabar a carga atual, Chap será desligado e nunca mais voltará a viver. Preocupado, o androide pergunta por que Dion o criaria num corpo defeituoso, e Ninja se aproveita para colocar o robô contra seu próprio criador, além de manipulá-lo ainda mais, dizendo que caso os ajude no assalto, Chap pode utilizar uma parte da grana para comprar um corpo novo, permitindo que ele se mantenha vivo para sempre. Não muito longe dali, Dion compra um revólver e vai direto pro esconderijo dos bandidos, encontrando Yolande sozinha. Porém, como não tem nada contra a moça, ele decide apenas esperar Ninja e os outros chegarem. Depois de alguns minutos, Dion vê Chap descarregando a van e decide ir até ele para lhe dar outra galinha de brinquedo. Porém, o robô está chateado com o que descobriu e o ignora completamente. Com um pouco de insistência, o engenheiro consegue fazer o robô responder e eles começam a conversar sobre a bateria fundida e transferir
transferência de corpos. Sem imaginar de que do outro lado da cidade, Vincent invade a Tetraval e utiliza a chave de administrador para instalar um malware em cada uma das unidades de escolta, desligando todos os robôs de uma só vez. Pela cidade inteira, os androides policiais começam a pifar, deixando tanto as ruas quanto as prisões extremamente inseguras. Sendo um dos robôs, Chap também é afetado pelo malware e tem seu processador fritado na frente de Dion. Preocupado, o engenheiro decide levar sua criação para fora do esconderijo e saca seu revólver para intimidar os criminosos, conseguindo levar o chassi de Chap até sua van. De dentro do presídio, um dos criminosos percebe o que está acontecendo e liga para Ripple para contar sobre o desligamento dos robôs, fazendo o gangster enviar todos os seus homens para cometerem o maior número de crimes possíveis, deixando as ruas de Joanesburgo extremamente caóticas e obrigando a polícia a colocar até mesmo os reservistas em ação. Com todas as unidades afetadas, Vincent está satisfeito e decide deletar o malware para apagar seus rastros. Porém, justo quando ele inicia o processo, Dion chega na Tetraval e começa a arrastar Chap para dentro das instalações, obrigando o criador do Taurus a se esconder. Achando que está sozinho, Dion conecta o robô ao sistema, que detecta a presença do malware e o coloca em quarentena, interrompendo o processo de Vincent para deletar o vírus. Com o malware neutralizado, Dion consegue religar Chap e tenta sair de lá o mais rápido possível. Porém, o androide fica extremamente curioso ao encontrar Taurus e o seu capacete neural, que permite que um humano controle o tanque em formato de robô. Com muito sacrifício, Dion consegue convencer Chap a irem para a saída. No entanto, quando chegam perto da porta, o androide vê um protótipo desativado e decide levá-lo para utilizar como seu novo corpo. Apesar de ser uma boa ideia, seu criador alega que isso é impossível e que sua consciência não pode ser copiada. Porém, Chap está determinado a fazer dar certo e decide pegar o capacete neural, planejando utilizá-lo para computar sua mente e passar os dados para o novo corpo. Já no esconderijo, o androide utiliza a ajuda de Yolande para testar o capacete até conseguir mapear a consciência dela. Com a polícia prestes a invadir a Tetraval, Vincent larga o pendrive no terminal e sai sem atrair suspeitas, fazendo parecer que Dion é o culpado por tudo isso. Quando Michelle chega no lugar, Vincent vai direto até ela e pede autorização para enviar o Taurus, para assim controlarem a situação, mas a mulher rejeita o pedido, jogando todo o plano do inventor por água abaixo. No esconderijo, Chap faz diversas tentativas de computar os dados neurais até superaquecer seu processador, finalmente conseguindo mapear sua consciência. Agora que a parte mais difícil está feita, o robô sabe que precisa de dinheiro para o novo corpo e parte pro assalto junto com Ninja, dirigindo até a rodovia, onde eles explodem a porta do carro forte e fazem Chap colocar todos os seguranças para dormir. Na base da Tetraval, Dion percebe que alguém implantou um vírus e que a chave de acesso está plugada no terminal onde Taurus fica armazenado, apontando direto para Vincent como culpado. Revoltado, o inventor vai até a mesa do colega e o acusa de ter causado tudo isso. Porém, nesse exato momento, uma reportagem mostra imagens ao vivo de Chap ajudando no assalto, fazendo Dion largar tudo e ir para as ruas atrás da sua criação. Assim que ele sai, Vincent vai até o escritório de Michelle e começa a colocar a culpa de tudo no rival, revelando que ele criou uma unidade pensante que agora está cometendo crimes. Como isso é uma mancha maior ainda na reputação da empresa, Vincent pede autorização para enviar Taurus para acabar com Chap, enfim conseguindo a chance que tanto queria. Com a aprovação de Michelle, o homem vai até a sala de controle e lança Taurus na direção do esconderijo. Porém, Dion já estava esperando por isso e pegou diversas armas super roubadas para lidar com o robô. Dentro da van, Chap pede para irem buscar seu novo corpo e Ninja revela que mentiu para conseguir a ajuda dele, ou seja, não existe nenhuma outra carcaça para onde ele possa transplantar sua consciência. Furioso, o robô começa a surtar e ataca Ninja, arremessando-o para fora do carro bem na hora em que Dion chega com os armamentos. Com pouco tempo até Taurus chegar, o engenheiro fala sobre o perigo que vão enfrentar e entrega as armas para que Chap consiga se defender, mas ele sabe que sua bateria está acabando e se recusa a lutar, aceitando que irá morrer. Nesse momento, Ripple chega com seus homens no esconderijo e tenta roubar o dinheiro do assalto, mas Ninja está disposto a defender o que é seu e começa a disparar na direção do rival, dando início a uma troca de tiros insana. Desesperados, Dion e
Yolande pedem a ajuda de Chap, que começa a prender uma faca de arremesso em uma das granadas. Porém, antes que ele consiga fazer algo para interferir, Taurus finalmente chega no lugar e começa a eliminar todos que encontra pela frente, dividindo o corpo de Yankee ao meio e jogando a parte do tronco contra a parede. Furioso, o ninja começa a encher o robô de bala para tentar se vingar, mas a única coisa que consegue é se tornar o próximo alvo de Vincent, entrando na mira de um dos mísseis de Taurus. Por sorte, ele consegue desviar e o foguete acaba atingindo sua van, explodindo o veículo e fazendo os 500 milhões voarem para todos os lados. Tentando salvar o dinheiro, Ripple e seus capangas começam a atirar no robô, porém também não surte nenhum efeito. Para acabar com todos de uma vez, Taurus começa a voar e dispara um morteiro de fragmentação, explodindo todos que não conseguem se abrigar. Vendo Dion exposto, Vincent faz seu monstrengo pousar ao lado dele e começa a mirar. Porém, quando ele está prestes a eliminá-lo, Chap aparece saltando por cima da van e enfia a faca com tudo na lataria de Taurus, deixando a granada presa no alvo. Para defender seu criador, a unidade 22 pega aquela arma com munição explosiva e começa a disparar, danificando várias partes do robô de Vincent. Porém, quando Chap está prestes a ativar o detonador, Taurus consegue reagir e derruba o androide com uma chuva de bala. Nesse momento, tanto Ripple quanto o ninja atiram contra Taurus e um deles consegue acertar a câmera que transmite as imagens para Vincent. Porém, o homem continua disparando para todos os lados e quase acerta Yolande, que é salva por Chap no último segundo. Com a munição prestes a acabar, Taurus levanta voo e Dion aproveita a chance para entrar na van e tentar escapar. Mas Ripple também quer o carro e o tira lá de dentro, entrando em briga corporal com ele e com Ninja. Ainda assim, o criminoso é muito mais forte e consegue vencer a disputa com bastante facilidade, acertando um tiro no joelho de Ninja e na barriga de Dion logo em seguida. Mas Ripple se vira e o namorado de Yolande aproveita para esmagar sua cabeça com uma pá. Nesse momento, Vincent ativa a visão infravermelho do seu robô e começa a perseguir os sobreviventes que dirigem por dentro do galpão. Mas como planeja transferir a consciência de Dion para um novo corpo, Chap pede que Ninja pare a van e vai até o seu computador para buscar o capacete neural. Percebendo que o androide está exposto, Vincent começa a atirar em Chap e acaba acertando o capacete, obrigando o androide a buscar o dispositivo na Tetraval. Para ajudar, Ninja planeja ficar para trás e distrair Taurus para que os outros fujam. Porém, assim que eles saem do galpão, Yolande pula da van, pega a arma com munição explosiva e acerta o robô de Vincent em cheio, fazendo com que ela se torne o novo alvo do inventor demente. Ao ver sua mãe sendo abatida bem na sua frente, Chap sai do carro e pega o detonador, ativando os explosivos que fazem Taurus se dividir em 1000 pedaços. Com a morte de Yolande, Chap se enche de ódio e pede para que Dion o leve até o causador disso tudo, dirigindo no veneno direto para Tetraval, onde Vincent já está esperando por eles. Assim que o vê, o androide começa a perseguir o inventor, arremessando uma chave de boca que acerta a perna de Vincent. Mesmo mancando, o ex-militar continua tentando fugir e acertar Chap. Porém, o androide tem seu corpo completamente revestido e não sofre dano algum, alcançando-o com bastante facilidade. Furioso, o robô arremessa Vincent através de uma porta de vidro e acerta um chute que o faz atravessar a parede. Mas Chap ainda não está satisfeito e quebra o braço do humano como se fosse um graveto. Totalmente indefeso, Vincent fica imóvel enquanto o androide se aproxima e o arremessa contra o teto com toda a sua força, fazendo-o cair no chão já totalmente inconsciente. Com isso, Chap enfim se acalma e diz que o perdoa por tudo que ele causou, poupando a vida de Vincent e voltando para a entrada, onde Dion está esperando. Já no armazém, Chap tranca a porta e começa o processo de transferência mental, colocando o capacete de Taurus e coletando os dados da consciência do seu criador para passar para o protótipo. Depois de alguns segundos, Dion acorda no novo corpo totalmente curado e começa a pensar numa forma de também salvar Chap. Porém, como ele já está no último protótipo, a única opção que lhe resta é transferir a consciência do amigo para outra unidade. Para isso, ele aproveita a chave de acesso que Vincent esqueceu plugada no terminal e localiza a unidade de escolta mais próxima,
transferindo a consciência de Chap para o novo corpo e fugindo do prédio segundos antes da polícia invadir o local. Na rua, Dion encontra Chap e ambos fogem de volta para o esconderijo, onde Ninja está se despedindo de Yolande. Porém, enquanto joga algumas coisas fora, o homem encontra a consciência da namorada armazenada em um pendrive. Isso aconteceu pois enquanto Chap testava o capacete neural, ele conseguiu compilar a consciência de sua mãe em um arquivo e o colocou em um pendrive. Sendo assim, basta que eles consigam um novo corpo para que Yolande possa voltar a viver. Com o arquivo em mãos, eles enterram o antigo corpo da moça e Chap invade o sistema da Tetraval para construir um corpo do zero para ela, permitindo que sua mãe finalmente volte à vida. Galera, mas e vocês, o que fariam caso encontrassem um robô com consciência e teriam coragem de passar sua mente para um novo corpo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!